está na semana de palestras do mês de agosto, sempre começando às 8, terminando às 9, pode estender um pouquinho, viu? A nossa convidada hoje é a Luciana Galino, acredito que é conhecida de todos aqui. Nosso tema é o mesmo tema durante as 4 segundas-feiras de agosto, que é a parábola do semeador. Então, cada um que vem aqui vai trazer um ponto diferente para que a gente avalie. Não deixe a Luciana falando sozinha, tá? Vocês fiquem à vontade para colocar, para acrescentar, para tirar dúvidas, né? E a gente estende o convite também, terminando esse ciclo de palestras, às segundas-feiras, a gente tem o nosso estudo aqui nessa sala principal, que acontece sempre das 19h30 às 20h30, depois a gente tem o passe, depois que a gente termina o nosso trabalho aqui, tá? Então convido a todos para que possam se engajar nesse trabalho conosco a partir de agosto. E temos também outras atividades aí na casa, às quartas, às quintas e aos sábados, né? E aos sábados a gente tem aí o curso de educação da mediunidade, que há muito tempo o GEFAL traz esse estudo para nós aqui. Fiquem à vontade para participar e explorar os conhecimentos da Luciana. Obrigado, Luciana. Quer fazer? Quer que eu fale? Não, pode você. Então vamos juntos silenciar um pouquinho a correria do dia a dia, as dificuldades que todos nós temos, buscando manter o pensamento, o sentimento voltados para o bem, como quer que nós o percebamos, fortalecendo e auxiliando a nossa amiga que tão gentilmente se dispôs a vir refletir conosco sobre essa lição maravilhosa. Como já vimos, sobre muitos aspectos podemos receber as sementes que serão lançadas hoje. E podemos também, em algum momento, nos tornarmos semeadores. Que Jesus continue amparando esta casa para que ela possa servir de abrigo, de auxílio àqueles que, como nós, buscamos a doutrina espírita e encontramos nela a água que dessedenta a nossa alma. Obrigado, queridos irmãos, que todos nós possamos desfrutar das benesses desta noite. Muito, muito obrigado, Senhor. Vamos lá conversar da parábola. Então, para a gente começar, o que a gente não pode esquecer, que quando a gente está falando de uma parábola, a gente não pode ver aqui uma história. Então, toda parábola contém a lei de Deus na íntegra e aplicada à nossa dinâmica como espírito. Então, é nesse olhar que eu tenho que começar a ler uma parábola. A segunda questão. Passa um para mim, então vai. Vamos lá, vamos parceria, que eu atrapalho se ainda está tudo certo. Então, o outro aspecto aqui que a gente vai pensar. E agora nem o meu, nem o dele. Nós vamos ficar no primeiro slide a noite inteira, gente. Problemas técnicos, vamos reiniciar. O notebook mudou o projetor. Ai, eu tinha calor agora, o negócio não funciona. Até esquentou, né? Falei, vixe, sem cola fica difícil. Você quer tentar aí? Você roda? Ai, foi. Ó, o segundo aspecto que a gente não pode esquecer, que quando ela foi selecionada no Evangelho, ela está lá no capítulo Sede Perfeitos. Ou seja, já entendemos, ó, é uma parábola
que vai conter a lei de Deus e vai mostrar a dinâmica do Espírito para que ele chegue à perfeição. Tá? Então, ela foi classificada para estar nesse ponto. E aí, só para a gente retomar, vocês já ouviram semana passada, mas falo, aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, para a gente pensar, nós vamos começar ali no comecinho dela mesmo e pensar a partir daqui, ó. Aquele que semeia saiu a semear. Então, ó, ele está falando de um semeador, de sair e semear. Porque é assim que esse movimento começa. Então, para a gente pensar, então, primeiro, quem é semeador? Quando ele fala ali, ó, aquele que semeia saiu a semear. Quem é esse semeador? Somos nós. Eu, você, todos nós. Então, nós podemos ser. Ótimo. Certeza. Ali ele estava falando de todo mundo, vocês acham que ele era um pouquinho mais específico? Porque a gente tem que ir pensando para definir, por isso que eu falei, ó, senão eu não faço o desenho da parábola dentro de mim. Se eu sou semeador, o que eu semeio? Amor, caridade. Mas o senhor tem certeza que o senhor faz isso ou isso é a sua possibilidade? Não, eu. Porque olha só, às vezes a gente vai falar de coisas que são possíveis, são prováveis, mas eu preciso entender se na minha vida elas são efetivas. Então, por exemplo, eu posso saber falar da paz. Isso é a garantia que eu sou uma semeadora da paz? Eu posso saber falar do perdão. Isso é uma garantia que eu sou uma semeadora de perdão? Então, ó, primeiro eu preciso perguntar se eu sou. E depois perguntar o quê? E sabe como que a gente descobre o que a gente semeia? Olhando em volta. A referência para a gente do que a gente semeia é sempre o nosso próximo. Porque às vezes eu falo assim, não, eu sou uma pessoa muito calma, muito da paz. Ó, mas como é que as pessoas à minha volta reagem à minha presença? Como eu registro isso? Porque a minha opinião das pessoas eu sei, mas eu registro o que elas sentem por mim. Porque às vezes eu penso uma coisa e a reação das pessoas me conta outra coisa. E se eu não vou fazendo essa leitura, às vezes eu não entendi ainda o que eu semeio. E depois disso eu preciso saber onde, quando, com quem e como. Então assim, em algum lugar, a gente semeia paz? Sim ou não?
Rodrigo, você falou que quer conversar comigo, eu só te desobedecendo. Então, vamos ter que puxar o limite. Você não semeou direito. Ó, em algum lugar a gente semeia paz. Sim. Em algum lugar. Quando? Quando o vento está favorável ou quando o entorno me desafia? Então, porque eu preciso perceber o seguinte, às vezes eu sou da paz se todo mundo estiver em paz. Mas se eu entrar num lugar que o povo não está da paz, eu fico também sem ser da paz. Então, eu preciso entender onde e quando que eu faço isso. Eu sou da paz com todo mundo? Não sou da paz com todo mundo. Né? E como eu faço isso? Porque, ó, de novo, eu estou fazendo um mapeamento do meu funcionamento. Porque pode ser que eu consiga, em alguns lugares, semear a paz. Em algumas situações. Com algumas pessoas. E desde que não me contrarie muito. Em outras situações, pode ser que eu vou dar falha nisso. E aí eu vou ter que pensar de novo, o que eu semei, quando eu semei, como eu semei. Porque senão eu vou ficar com uma impressão que não é ainda a verdadeira. E qual é a qualidade do que eu semeio? Porque se eu não entendi errado, vocês estão me contando que a semente de vocês está tendo uma variação. Dependendo da pessoa, dependendo do lugar, dependendo do momento, ela dá problema. Ela é sem constância. É? Foi isso mesmo? Tá falando foi? Hã? Agora, gente, ó, vamos complicar então mais um pouquinho. Quando eu semeio paz aqui, mas hora que ficar aqui vira guerra, será que a semente era de paz? É mesmo? A laranja, dependendo do terreno, ela vira melancia? Será que é assim que funcionam as coisas? Pode ficar azedo ou doce. Pode ficar azedo ou doce. O sol é para todos, mas a sombra não é para todos. Então, a gente precisa pensar, porque às vezes, olha lá de novo, ó, eu sou da paz. Até alguém no trânsito entrar na minha frente. Aí eu ponho a mão na buzina, desce uma lista de palavras que eu não posso falar aqui dentro. Opa, peraí, era paz ou não era paz? Porque se eu tenho, por que um estímulo simples faz que aquilo lá fique totalmente degenerado? Então, eu tinha, ou eu só estava numa fase de calmaria, e a hora que o estímulo vem, eu não tenho mais. Porque eu vou ter a impressão que eu tenho, mas o estímulo conta que eu não tenho. Vou aproveitar a deixa do Rodrigo e falar, sabe por que a gente estuda mediunidade? Porque a gente precisa aprender isso. Porque quando eu sou, eu sou. Quando eu não sou, os espíritos não deixam eu fazer de conta que eu sou. Fica escancarado. Então eu falo que eu sou calma, mas a perturbação conta que eu não sou. Ela escancara o problema. E por muito tempo a gente falava assim, não, mas é esse ambiente, é o espírito, era tudo lá fora. E aí a gente precisou começar a estudar muito para falar assim, então, mas lá fora é só o reflexo daqui de dentro. Então, se eu tenho uma paz, que é paz num ambiente, guerra no outro, eu preciso considerar a possibilidade de eu não ter paz ainda. Por quê? Porque ela é condicional. Eu só sou calma se ninguém me provocar. Eu só sou calma ou da paz se ninguém me contrariar. Eu só faço se for para tal e tal pessoa. Ó, com muitas condições, eu não tenho com efetividade aquilo.
é só a minha possibilidade. Uma possibilidade não é ser efetivo. Então, é uma outra coisa que a gente precisa pensar na nossa qualidade de semeadura, eu e o bicho. Então, ó, ficamos falando aí desse semeador. Então, ó, como, quando, onde, com o que, como que eu faço, como que eu não faço. Mas aí veio um outro convite. O semeador saiu. De onde? Porque olha só, conversar do sair é uma coisa que é muito interessante. Porque se alguém gosta bastante de mim, eu tô lá em casa, você tá na sua casa, e a pessoa fala pra você assim, ó, vou sair. Qual é a pergunta? Onde você vai? Onde você vai? Porque é automático. Porque se eu não sei para onde eu vou, eu sou uma pessoa desorientada. Onde você vai? Quando que a gente fala, vou sair para andar? É quando a gente tá aqui, gente. Desafiado. Desorientada, né? Tô tão nervosa que eu quero andar, eu vou sair sem rumo e não quero que ninguém me atrapalhe. Ó, essa coisa é desorientada. Agora, quando eu sei onde eu vou, como eu vou, por que vou, eu tenho uma orientação. Então, sair, a gente precisa agora saber sair para onde. Então, quando ele fala, ó, o semeador saiu a semear, saiu de onde para onde? O que a gente imagina que aconteceu com esse semeador? Ou ele foi. Então, eu estou seguindo o que ele falou que ele saiu. Então, de onde eu preciso sair? Marcos. Pensando na primeira pergunta, você falou o que a gente semeia? A gente semeia aquilo que a gente tem de conquista. Então, assim, o exemplo que você colocou no trânsito, eu vou fazer um exemplo diferente. Sertãozinho aqui, final de ano, dezembro, todo mundo no centro, quando a praça está bem cheia, alguém passa e esbarra na gente correndo. Normalmente, como a gente não tem conquista, a gente fica irritado. Quando você fala ir para onde? Nosso modelo de guia é Jesus. Jesus, quando estava no meio do povo, a mulher que tinha 12 anos, fluxo, esbarrou nele, o que aconteceu? Ela se curou. Márcia, mas você está fazendo uma comparação de alguém esbarrar em Jesus, esbarrar na gente? Para onde eu quero ir? Então, assim, nosso modelo de guia é Jesus. Qual que é o nosso comportamento? Geralmente, alguém esbarrou, a gente se irrita. Alguém esbarrou de Jesus, foi curado, porque Jesus emanava amor. Será que é para isso que a gente tem que ir? Então, mas vamos lá, me ajuda aí. O verbo é sair. Saiu de onde? Para mim, saiu de onde eu estou, porque onde eu estou não está legal. Sair para fazer a ação. Sair daquilo que você... Ó, Mover-se. ó, o povo aqui tá bom. Ó, porque pensa só. Eu posso conversar com ele trancada dentro de mim? Se for só uma conversa por fora, ele vai falar e eu vou ficar assim, ó. Não é só Que fisicamente, né? O que ele falou? Me contou uma história aí e tal. Eu não saí de mim. Eu não senti a vibração dele. Eu não sei quem é esse espírito. Ele continua um desconhecido meu. Por quê? Porque eu não saí. Eu estava trancada. Ô, gente, vocês não vão me deixar sozinha nesse barco, não. A gente conversa com muita gente sem sair da gente. É até uma coisa de treinamento. Oi, Odita, tudo bem? Ok, vai falar, não estou, já estou aqui, não vou. Por quê? Porque eu perguntei por educação e não quero escutar a resposta. E não quero me envolver nesse problema. Sabe o que a gente fala? Gente, se eu for pegar o problema de todo mundo pra mim, como é que vai ser? Isso daí é problema Ainda mais que eu sou dele. médium. Então, se eu posso até registrar
e falar, ó, isso é uma queixa que está encerrada em si mesma. Por quê? Porque a hora que ele foi queixando, ele falou do fulano, do fulano, do fulano, mas ele não trouxe uma reflexão do como eu posso mudar isso. Então, ele só quer queixar, mas eu entendi. Então, ó, eu não tranquei em mim, eu entendi. E por entender, eu percebi. Agora, eu só posso respeitar, acolher essa queixa. Por quê? Porque ele não tem nem espaço para me ouvir falar. Ele não me deu esse espaço. Então, eu vou respeitar. Às vezes ele está precisando. Então, mas nem nem. que alguém ouça ele. Às vezes ele está esperando isso. Eu tô Gente, eu precisando. tô amando. Ó, olha o que ela falou. Às vezes ele só precisa falar. Eu vou falar baixo porque é chato. Ninguém precisa reclamar dos outros. Isso é vício. Se eu ficar alimentando essa necessidade dele, eu escravizo ao vício. Então, gente, eu tô falando sério. Não é coisa de Luciana. Lá no Sinal Verde tem uma lição que o André Luiz fala assim: quando você for visitar alguém, não se demore mais que 5 minutos. Sabe por quê? Ele fala, depois a conversa descamba. O que vai acontecer? 5 minutos, Valdir, e aí, você melhorou? Tá bom? Isso aqui, isso aqui. Ah, então, operei. Sabe o que a gente vai fazer depois? Vai falar mal da política, vai falar mal do país, vai falar mal do companheiro que assumiu o lugar dele na casa. Ah, ele não é disciplinado com você, porque tá dando uma falha lá, porque você já viu, né? Ó, ninguém precisa disso. Depois o André Luiz fala numa outra lição: o mal não merece comentário em tempo algum. Então, quando eu ouço alguém, gente, eu tô falando sério, 5 minutos de reclamação, pode contar. Sabe o que vai acontecer nos próximos 5? A pessoa começa de novo. Sabe nos outros 5? Ela começa de novo. E às vezes você vai ficar 40 minutos ouvindo e ela te contou 10 vezes a mesma história, com a mesma queixa. Por quê? Porque vício é uma coisa que fica ciclicamente repetindo sem renovação. E se eu ficar aqui, eu não estou fazendo um bem, eu estou alimentando o vício dele. Então, depois que ele fez a primeira vez, entendi. Ó, ele não pediu minha opinião, ele não me deu espaço. Então, eu não vou fazer a grosseria de falar se está totalmente errado. Ó, você só falou de você, tá? Ele não me perguntou. Ok, eu respeito. Mas se ele me der espaço, a gente juntos vai tentar pensar o seguinte: o quanto é importante para você identificar o que você sente e não classificar o que as pessoas fazem. Porque senão nós vamos falar de pessoas que não estão aqui. Ou a gente vai tentar ver como é que você pode sair desse lugar. Mas por que eu consigo perguntar para ele se ele está pronto para sair do lugar? Porque eu saí de mim para sentir a dor dele. Caso contrário, eu não saio de mim, ele não sai dele. A gente se esbarrou, mas a gente não se encontrou. A gente está no mesmo lugar, mas a gente nem se conhece. A gente não sabe nada. Porque a gente é muito superficial na nossa relação. Então, é muito comum a gente estar com uma pessoa por muito tempo e de repente a gente assustar que alguém fala assim: você viu, fulano não tá bom, ele tá super deprimido. Gente, mas eu tava com ele até esses dias, parecia que tava tudo tão bem. O que tá acontecendo, será? Então, faz tempo que ele não vem bem, mas a gente nunca se encontrou, a gente se via só, né? Por quê? Porque eu não saí de mim. Então, quando ele fala sair de onde, é dessa clausura que a gente se impõe para chegar até o outro. Né? Quando o Márcio falou, eu só posso semear aquilo que eu tenho de conquista. Mas como que eu faço isso se eu não sinto o outro? Eu não sei do que ele precisa. Eu não sei o que dói.
eu não saí de mim, eu fico muito desinformada e não vai dar para saber mesmo. Então, ó, onde eu preciso chegar? Né? Se é com ele ou se é com ele, eu preciso sair daqui e chegar ali. E chegando ali, eu vou entender. Ó, essa pessoa está muito nervosa. Hoje não é dia de falar, é dia de ouvir. Ela vai falar. Ela vai falar. Eu vou entender. E eu vou cuidar para não alimentar e não reforçar o vício. Porque senão eu reforço. E aí, hora que eu identificar o que eu tenho que poderia auxiliar na necessidade, eu começo a ver o que de fato eu posso fazer. Mas é outro mecanismo agora, porque agora eu senti, eu sei quem é, eu sei onde eu quero chegar. E às vezes eu vou conversar com alguém que eu falo, gente, essa pessoa não tem conhecimento, ela não tem maturidade ainda. Não adianta eu falar dessas coisas para ela. Ela ainda não consegue assimilar. Com ela, eu preciso de ter calma. Sabe? É que nem a criança que está aprendendo a pegar no lápis, não adianta querer ensinar a ponta, ela não sabe nem segurar o lápis. Não adianta eu afobar, eu preciso ter calma. Então, ó, um caminho, mesmo que com dificuldades, mas um caminho claro e com direção certa de onde você quer chegar. Porque nós nos arriscamos por caminhos físicos e emocionais desnecessariamente, por não ter clareza de onde queremos chegar. Então lembra que Jesus falou assim, ó, não vades aos gentios. Porque ele estava desprezando, ele era preconceituoso. Não, ó, eles ainda não querem saber disso. Eles não têm maturidade para ouvir isso. Se vocês forem, vai ser um desafio físico e emocional desnecessário. Vocês ficarão abatidos e o resultado é zero. Não é agora. Quem foi aos gentios? Bem mais tarde, Paulo. Porque Paulo tinha uma argumentação que os tocaria de uma forma bastante diferente, para que eles pudessem prestar atenção e raciocinar naquela lógica. Mas antes, sem aquela conquista do Paulo, aqueles pescadores que eram mais simples e estavam começando a entender, era colocar numa tarefa árdua, desgastante e desnecessária. Então, sabe, às vezes a gente quer falar que a doutrina espírita e fica falando na cabeça da pessoa e a pessoa fica assim, ó, tipo, você é muito chata, que coisa insuportável escutar isso. E dentro de casa acontece muito, porque eu desconsidero o tempo de maturidade daquela pessoa e quero que aquilo que é verdade, que fez sentido para mim, na marra, faça sentido para ela. E ela se irrita, porque para ela que eu estou falando, além de não fazer sentido, está desnecessário. Primeiro, porque ela me perguntou. Segundo, porque ela não acredita. Então, ó, e eu vou me decepcionar, porque eu vou falar, me esforcei tanto, eu tentei ajudar, e a pessoa, não, eu tentei ajudar do meu jeito, eu queria fazer a minha imposição de verdade, mas a pessoa não quis, e eu vou ficar abatida, desgastada e sem resultado. Então, essa clareza de sair para chegar onde me auxilia nessa percepção com mais clareza do que de fato pode acontecer. Deixa eu só tentar aqui lembrar o nome que eu estou vendo na capa. Eu acho que é Alvorecer da Nova Era, o penúltimo do Divaldo. Eu acho que é. Não é o No Rumo, é um pouquinho antes dele. Que tem uma situação que na madrugada eles iam fazer um socorro na Cracolândia. Estava simplesmente para o socorro Dr. Bezerra de 'Ele pôs o pezinho e fez assim,
Não dá para mim. Faltou. Ó, o que eu tenho, não semeia aí. Eu tenho força. Gente, tá lá no livro, tá? Lógico, eu tô dramatizando, mas é isso. Ele volta, se coloca em oração e pede ajuda. Sabe quem vem ajudar? São Francisco de Assis. Vocês sonhavam com isso? Que numa madrugada de São Paulo, São Francisco entra na Cracolândia e ele resgata o moço que estava pronto a ser resgatado. Então, isso é ter clareza, é ter humildade. Porque se um doutor Bezerra falar isso aí, está além da minha possibilidade. Não sou eu. Eu vou e peço ajuda. Por isso que eu estou falando, às vezes a gente quer semear onde a gente não dá conta. E se eu não tenho essa clareza, eu fico cansada, desgastada, decepcionada, mas fui eu que não ponderei corretamente. Depois, lá no livro No Rumo, naquela conturbação da Covid, aquela coisa de desespero, quantas noites de acolhimento eles falavam assim, ó, agora nós vamos esperar. Quando Eurípides chegar, ele conduz essa reunião, porque para nós não vai dar. E eles paravam e esperavam Eurípides chegar para conversar com os espíritos que eram mais endurecidos, que precisavam de uma dose de amor que os pudesse sensibilizar. Por quê? Porque não é falando, é sentindo que a coisa acontece. Né? Então, essa clareza do saio de onde, vou para onde, o que de fato eu posso, me ajuda para o trabalho ser efetivo. E agora vamos falar de semear, né? Já falamos do semeador, já falamos do sair, vamos do semear. Então, para a gente pensar aqui, ó, será que quando eu vou semear, a semente é importante para o resultado da colheita? Sem dúvida, né? Então, às vezes, eu preciso ter essa clareza de qual é a semente que eu tenho. Porque às vezes, ó, essa eu não sou firme mesmo, não é uma conquista. Mas eu tenho outras conquistas. E o que me estrutura são conquistas. Então, ó, paz não é, mas eu sou disciplinada. Então olha para a sua disciplina e monta uma estratégia para você agir de pensamento. Por quê? Porque você tem que se manter num lugar de equilíbrio. Por isso que, quando a gente fala assim, nossa, mas o doutor Bezerra não quis ir lá, não é não quis ir lá, é ter conhecimento do que eu posso. Porque senão, às vezes eu quero fazer uma coisa que eu ainda não dou conta. Então tem uma colocação, é da Joana Cutivaldo, depois eu tento lembrar, que ela fala mais ou menos assim, ó, o tempo da boa vontade já passou. Agora, não é uma questão de boa vontade. Eu preciso ter um tanto mais que a boa vontade, né? Quando a gente fala disso, para a gente entender, é assim, se eu estiver muito doente, eu quero um médico de boa vontade ou de bom conhecimento técnico específico. Por quê? Porque o técnico específico pode ser que ele não vai ser um docinho de coco comigo, mas o que resolve o meu problema ele conhece. E ele vai fazer uma orientação segura. Agora, se o técnico específico ainda for de boa vontade, a gente está diante de um espírito de grande capacidade, melhor ainda. Agora imagine, ó, a pessoa não sabe o que eu preciso, mas ela tem boa vontade. Ah, você não melhorou? Vem que tu não passa. Ah, não melhorou? Toma uma aguinha fluida também. Não melhorou? Mas você está lendo o Evangelho? Não? Ah, então tenta. Ó, eu vou chutando. Quem sabe uma hora dá certo. A gente passou desse tempo, já foi. Agora,
eu preciso sair de mim. Qual é a necessidade dessa pessoa? Porque é aí que eu vou entender o que pode auxiliar de fato. Senão eu vou ficar chutando coisas. Gente, isso é tão sério. Vocês sabiam que tem muita gente que desanima e vai embora do centro espírita? Eles falam assim, foi fraco, eu preciso ir no mais forte, que tampasse melhor. Porque eu vou lá e eu não saio, eu não quero. Mas se eu acredito que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu venho aqui tomar passe, mas não sou eu que tenho que melhorar. São os espíritos que me acompanham, aquele povo chato que ficou lá em casa. Eu não tenho que mudar nada. Não vou melhorar aqui nunca. Mas não é porque eu sempre não é bom, é porque eu não fui atendida no que é necessário que eu compreenda de mim. E isso acontece muito. Aí as pessoas caem no desânimo. Como a gente é espírito imaturo, a gente para e vai para um lugar que fala que Jesus vai me salvar, que eu vou prosperar, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou arrumar um marido rico, que minha vida vai ficar um mar de rosa, porque tudo vai dar certo, porque os abençoados do Senhor fica tudo próspero. Nossa, que delícia escutar essa conversa. Só que era mentira. Aí a gente quebra a cara e volta. Né? Só que a gente está fazendo isso há séculos. Só que aí a gente vai ficando mentes perturbadas. E a gente está vendo o reflexo das mentes perturbadas no tipo de violência, no tipo de discórdia, no tipo de desatenção. Porque isso vai proliferando, vai proliferando. Porque aquilo que precisa ser cuidado na nossa intimidade fica negligenciado, não é visto, não é tratado. E o resultado, a coletividade sente, porque nós juntos formamos esse coletivo que está tão doente, né? Então, para eu sentir o outro sair de mim, porque aí eu vou começar a prestar atenção na semente. Porque caso contrário, a gente vai ficar mais ou menos. Sem atenção, podemos confundir a qualidade da semente? É fácil isso, não é não, gente? Ó, eu acho que confundir qualidade da semente é a coisa mais fácil do mundo. Principalmente se eu não pensei naquelas perguntas que vieram antes aí. Não é? Porque às Eu quero vezes... chegar direto e quero dobrar a semente. Eu estava falando outro dia lá embaixo, outro dia eu fui na palestra de um pediatra que ele falou assim, ó, o maior desafio dele é convencer a mãe super protetora que ela é zero paciência. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala, por quê? Porque ela, filhinho, deixa que eu faço, deixa que eu arrumo, deixa... Então, o que parece? Que ela está dando cuidados. Ele fala, ó, quando chega uma criança de 10 anos que não sabe amarrar o tênis, ele fala, eu já sei quem é a mãe. Esse é filho da superprotetora, esse menino não faz nada sozinho, eu estou desconfiado que nem banho toma. Aí ele fala, eu já mudo o rumo da prosa, porque eu vou achar. Ó, parece que ela tem, mas ela não tem. Então ele fala, quem é a mãe superprotetora? Ela faz tudo, ela é sobrecarregada, ela vive cansada, ela está exausta. Por quê? Porque todas as atividades ela resolve, ela acompanha, ela... mas ela não tem paciência. E olha o que ele falou, por que ela é discussão? Ele fala, porque essa mãe, ela é muito irritada. Mas ela é muito irritada, porque ela cansa. Só que ela não pode desmontar o personagem da proteção. Então, ele fala, é muito comum para mim pegar essa criança me trazendo questões emocionais. Muito pequenininha. Por quê? Porque ele sente que a mãe está para explodir o tempo todo. É só um personagem que ele está assistindo. Né? Exato. Então, olha só, isso é confundir a semente. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou fazendo outra.
E por muito tempo a gente agiu assim. Ai, eu sou quieta, né? Porque assim, ai, eu não gosto de atrapalhar ninguém. Isso é quieta ou isso é orgulho? Ô, gente, não tem fórmula não, só tô perguntando mesmo, tá? Cada um tem que responder o seu. Tentador, porque isso tudo é tentador, porque você acha, né, que vai evitar o sofrimento, né? Não é? Ai, Eu eu tô vou falando falar. por mim, sabe? É tentador. Então, às vezes, dói você deixar quebrar a cara, né? Vou, Dói. não é? Vou pular e vou resolver isso daí, assim, não tá ruim. Só que aí da outra. Então, ó, como que a gente tem que ir avaliando dentro? Por quê? Porque senão eu posso confundir. E aí, não vai dar certo de novo. Outra coisa agora. Para a gente ter um bom resultado, é importante preparar o terreno? Eu quero plantar e eu quero que isso dê resultado. É importante preparar o terreno? Muito importante. Muito importante. Terreno bem preparado Dá mais é garantia. mais garantia. Um exemplo. A Luciana hoje, em casa, na semana, estudou bastante para poder chegar aqui na boa semente. É isso aí, eu preparei o terreno. Eu preparei o terreno. Então, olha só que coisa curiosa para a gente pensar. Ó, Jesus tem um espírito puro, perfeito, tem todo o conhecimento. Será que ele distraiu e não falou nada de preparar o terreno? Porque ele falou assim, ó, o semeador saiu a semear. Em nenhum momento ele falou de preparar terreno. Ele só falou assim, ó, o semeador saiu a semear. Será que ele distraiu? Ele não sabia que precisava preparar terreno? Ou será que, ó, ele falou assim, ó, pôs semente no longo do caminho. Daí veio os pássaros e comeram. Outra caiu no meio das pedras, não deu para aprofundar, elas ficaram ali bem superficial, brotaram rápido, mas veio o sol, queimou. As outras nasceram num lugar que tinha um monte de espinho, o espinho sufocou. Mas uma parte caiu na terra boa e essas sim produziram. Algumas 100 por 1, outras 60, outras 30. Eu acho que ele sabia que precisava, né? Então foi de propósito. Será que Jesus falando, o semeador saiu a semear, ele falando, será que a semente dele tinha problema? Eu acho que a semente de Jesus é tão constância, né? Então, volta nós aqui. Me parece que essa parábola conversa com o terreno mesmo. Porque o resto a gente tem que ir analisando e ajustando. Mas Jesus não falou de mexer no terreno. Quem será que são os terrenos? Somos nós. Olha, eu não falei que ele estava contando a lei de Deus. Alguém pode mudar quem eu sou? Por isso que ele não falou nada de preparar terreno. Porque por mais que ele fosse excelente, e lembra que vai ter um capítulo do Evangelho que ele fala assim, ó, eu sou o bom jardineiro, e no silêncio dos vossos pensamentos, eu cultivo todos os dias. Então ele sabe que ele é bom, ele conhece o que ele é capaz. Só que aqui ele está contando assim, ó, eu posso dar semente, mas eu não consigo mudar o terreno que você é. Essa parte é para cada um. Então, eu saio semeando em todo lugar. Olha como é fato. Jesus cuidava dos bons, mas ele cuidava daqueles que estavam equivocados. Mas ele cuidava daqueles que nem se interessavam por ele. Ou seja, ó, qual é a condição que ele estabelece para semear? Nenhuma. Ele só semeia. Sem preocupar se eu sou um terreno que já me preparei ou não me preparei. Ele semeia igual para todos.
E quando a gente distrai, às vezes a gente não lembra, mas olha só. Então, outro lugar do Evangelho que fala assim, ó, porque o Deus bom faz o sol nascer entre para justos e injustos, para bons e maus. Lembra dessa história? Então, olha só, Deus está presente, o amor de Jesus é presente para todos nós igualmente. Igual Jesus falou, eu só fui semeando igualmente para todos. O que eu aproveito da vontade de Deus, da semeadura de Jesus, é a mesma coisa que o Chico aproveitou? Onde está o problema? Em Deus, em Jesus ou em mim? Então, às vezes, a gente fica equivocadamente imaginando assim, ó, mas é que o Chico, ele tem uma proteção. Não. O Chico está no terreno trabalhando, que ele trabalhou, porque só ele pode trabalhar ele mesmo. Enquanto eu quiser ser um terreno cheio de pedra, eu vou ser respeitada. A gente nunca vai ouvir uma história que Jesus foi lá, catou lá o leproso e falou, vem aqui porque eu vou. Se ele vier, eu saio de mim e sou para ele. Queres mesmo que eu te cure? O que queres que eu faça? Mas ele forçar, nunca. Então, o terreno que eu sou, eu vou ser por quanto tempo eu decidir, sem que haja nada que vá me constranger a fazer mudança. A única coisa que eu preciso atentar é que a lei funciona o tempo todo. Então não tem como eu fazer uma ação e me isentar da reação. Agora que eu posso fazer a ação, eu posso. Ninguém vai me constranger a nada que seja diferente disso. A semente é eterna e nós somos eternos. Então, em Exatamente. algum momento a terra vai estar. Vão passar um arado, vão passar um disco, vão rasgar, levar. Queimar palha, queimar. Alguém vai. Então, a outra questão é essa. Eu pensar, que tipo de terreno eu sou? E às vezes, eu falo, a hora que a gente está um pouquinho distraído, brincando, a gente tem uma proximidade, a hora que você relaxa, isso aparece. A gente fala muito assim, gente, eu sei que eu devia ir lá ficar de bem, mas eu não quero. Tá bom, pro perdão, que terreno eu sou? Duro. Então, ou eu vou estar cheia de pedra, ou eu vou estar cheia de espinho que vai sufocar, ou vai ser aquele que a semente mal caiu, o passarinho veio e comeu. Mas eu é que preciso identificar por que isso que eu sei, eu falo não. Porque eu preciso identificar que terreno que eu sou. Porque senão eu fico com um pouco de Tem dúvida. máscara, né? Porque senão a gente vai ouvir, não. E às vezes, eu não quero saber da semente do perdão. Então vamos imaginar assim, eu vou brigar com o Rodrigo, mágoa. Aí, quando o Valdir falou, a gente usa uma máscara. Lembra que a gente é um espírito muito inteligente. A gente não é mais descaradão assim, a gente... Então, eu vou falar assim, ai gente, olha, eu venho jogar de segunda, na terça eu vou lá e ajudo na sopa, na quarta eu ajudo no bazar, na quinta eu não sei o quê. Olha, são atividades boas todas. Mas e a mágoa? Continua aqui, muito bem, obrigada. É de segunda? Segunda é o dia que o Rodrigo vai, gente, não vou falar de caridade, porque eu não quero nem vir na frente. Então, olha só. Fazer essas atividades não mudou o terreno que eu sou. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa pode até desanimar? Aí eu vou falar assim, gente, eu vou lá na segunda tomar um passe, na terça eu ajeito a sopa, na quarta eu vou no bazar, na quinta papapá, na sexta não sei das quantas. Nossa, eu não tô mais conseguindo dormir, um sono perturbado, eu passo mal.
Ai, não, gente, ficar fazendo esses negócios tudo aí que vocês mandaram não adianta de nada, não. A minha perturbação tá a mesma. Porque eu estou fazendo tudo menos resolvendo o meu terreno. O terreno não está aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo o que o meu terreno suporta, sem transformar o terreno. Então, não tem como ter resultado mesmo. Porque se não sair de mim e sentir aquela necessidade para a gente ser claro, eu fico numa repetição de coisas. Então, lembra que eu falei, o que eu estou usando? A minha disciplina. Mas eu não sei fazer paz e não quero aprender. Eu falo assim, coisa de espírita, deixa para próxima. Se der na próxima, aí se Deus quiser eu esqueço o que ele me fez, a gente se ajusta. Então dá. Então carrega todo o desequilíbrio que a mágoa vai produzir. Porque eu vou adoecer, eu vou me perturbar, vai acontecer um monte de coisa. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que chama mágoa. E é minha, o terreno é meu, né? Então, esse que é o ponto mesmo. Aí pensar, né? O que eu tenho que fazer para melhorar o terreno? De novo, gente. Tá. O que ele fez foi muito chato. Mas muito ruim. Não dá. Mas se eu não começar a me esforçar na lição do perdão com outras pequenas coisas, eu não chego nessa complexidade aqui nunca. Porque não adianta mais a gente imaginar que fazer sopa me ensina a perdoar. Gente, parece conversa de criança. A criança cai e a gente fala, não, bem, vem cá que eu vou te dar um chocolate. O que tem a ver cair com comer chocolate? A criança fica doida, gente. Mas a gente faz isso. O que tem a ver fazer sopa com aprender a perdoar? Se eu não tivesse foco, eu vou lá na sopa, eu brigo com todo mundo da fila. E falo assim, se daí for o fila hoje, semana que vem, na hora que ele chegar, eu vou pôr ele no fim da fila, para ele aprender que... eu tô indo lá exercitar não perdão. Ou seja, isso aqui só vai piorar mesmo. Então não vai ter efeito. Então eu preciso ter clareza. Eu tô indo lá para trabalhar em doses homeopáticas uma coisa que eu preciso resolver grande aqui. Só que se eu aprender a relevar aquele que ainda precisa furar a fila, se eu relevar, gente, relevar não é ser conivente, mas é ter equilíbrio, educação, ponderar, entender o que ele é capaz de compreender e tratá-lo como um irmão. Falar de uma maneira que se alguém falasse comigo no meu erro, tá certo, a pessoa está me corrigindo com educação, eu não gostei de ouvir, mas ela tá certa, eu tenho que mudar. Porque se eu vou preparando nas coisas pequenininhas, uma hora eu me preparo para essa coisa grande. Porque o equivalente disso seria assim, eu não sei matemática, então eu vou fazer reforço de português. Tá, você vai tirar 10 de português e vai continuar sem saber matemática. Então, para você aprender matemática, gostando ou não, você vai ter que fazer reforço de matemática. Recuperar tudo aquilo que você, de conteúdo que você não entendeu. Por quê? Porque, pelo menos, a média disso você precisa aprender para passar de ano. É assim que a vida funciona. Então, para aprender a perdoar, eu preciso fazer o treino do perdão. Preciso começar relevando, preciso começar não fazendo questão de coisas muito pequenas. Eu vou aprendendo a ficar um pouquinho mais flexível, porque uma hora a vida vai me dar a oportunidade e aí eu vou conseguir resolver aqui. Mas se eu não aprendi nada, não vai ter jeito. Então, o que precisa no meu terreno? Depois eu preciso avaliar, o que eu já tenho produzido na vida? Porque a gente já produz coisas boas, né? E a gente precisa olhar as coisas boas que a gente produz com clareza, para isso ser o nosso carro-chefe. Isso eu não sei, mas isso eu sei. E com isso que eu sei, eu posso fazer muita coisa. Então
Então eu vou trabalhar no bem com isso que eu sei. Porque aí isso vira um estímulo para eu aprender uma próxima. Mas se eu não reconheço, para tudo que a vida me apresenta, eu vou falar assim, eu não sei se eu tenho capacidade, né? Chama outra pessoa. Quer ver como vocês conhecem? Vocês já viram gente que fala assim, você vai no centro? Reza pra mim. Eu posso rezar, mas se você mesmo não rezar por você, não cuidar do seu pensamento, eu não consigo fazer isso. Posso até pedir. Mas a pessoa acostuma com isso. Eu não sei fazer prece, eu não sei ajudar nisso. Então, você vai dar estudo do passe, acho que isso aí não é pra mim, sabe? Eu não acho que eu sou pronta. Então, mas se não estudar, não vai ser nunca, né? Então, entende? Então, se eu não olhar o que eu já produzo, eu vou me negando a produzir até aquilo que eu já posso. E isso vai me tornando uma pessoa com mais dificuldade. Então, olha só. Na parábola do semeador, o que definiu a colheita? O terreno. Porque a semente que todo mundo recebe é garantida. Né? Tudo que tem aí à nossa disposição é garantido. Mas se eu não olhar para o meu terreno, então, tipo de semente, ok. A influência do meio, toda a terra é boa para plantio. É preciso cuidar do que foi plantado. Quem cuida da plantação? Então são coisas que eu agora vou ter que pensar. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a semente é ótima. Eu não tenho minha passarinho para comer. Mas aí eu não cuido da plantação. Então, a gente já aprendeu a lição do perdão? Teoricamente já. Se eu não cuidar dela, vocês acreditam que por mágica o perdão não acontece? O dia que eu tiver que perdoar alguém, eu vou ter que falar assim, eu quero fazer isso. E perdão, ou qualquer outra virtude, só acontece por querer. Sem querer não acontece. Antigamente, as pessoas falavam assim, não, dá tempo ao tempo, deixa que o tempo resolve. Aí a gente lê romance espírita que faz 3 milênios que a pessoa arrasta um ódio. Passou 3 milênios e nada foi resolvido. Por quê? Porque o tempo só é a meu favor se eu usar o tempo para produzir mudanças no meu terreno. Aí, verdade. Mas se eu não usar esse tempo para produzir mudanças, o tempo passa. E só. Porque eu só vou perdoar se for por querer. Eu quero aprender isso. Eu quero mudar isso. Aí, verdade. Mas se for esperar acontecer, não vai dar certo. Ninguém planta uma árvore frutífera apenas para ter sombra, porque essa não é a principal função de uma árvore frutífera. Por que eu deixei isso aí? Ninguém estuda evangelho para ficar na mesmice, continuar sendo do jeito que é. Não é para isso. O evangelho é para ser um instrumento que me ajuda a compreender para eu transformar o meu terreno. Então, quando Jesus falou assim, eu não vim trazer a base, sim a espada, era disso. Eu vim para cutucar. Por quê? Porque vocês têm que fazer a mudança. Então, o evangelho não é para a pessoa ficar, agora eu estou boa. Não. Vai ter dia que é pra gente sair daqui falando, nossa, pra que eu vim hoje? Por que eu não fiquei? Por quê? Porque eu preciso escutar coisas que me tumultuem aqui dentro para eu falar, é mesmo, tá na hora de eu tomar essa atitude e mudar. Então, de uma árvore frutífera, espera-se que dê bons frutos. Então, tá lá na Bíblia, vamos ver, não erreis.
Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, ó, tudo que eu cuido ou não cuido é a minha semeadura, mas obrigatoriamente isso dá resultado. Então, quando ele fala que a gente não errar, que Deus não se deixa escarnecer, é para dizer o seguinte, ó, a lei de Deus funciona, ela não falha. Se a semente é boa, o resultado é bom. Mas se o resultado não é bom, pode ter certeza, Deus não é bom. A semente não é boa. E isso precisa ser reavaliado. Porque em alguns momentos, as pessoas ficam com essa dúvida. Nossa, mas eu esforço, eu faço bem, eu ajudo aqui. Não é justo acontecer isso comigo. Ó, olha a semente. Entende melhor. Porque às vezes o meu comportamento é bom, mas o sentimento ainda não é do bem. Eu ainda trago alguns equívocos. E enquanto o ajuste não acontece, o resultado é o fato. O outro ponto, ninguém semeia resultado, né? Então, entre a semente e o resultado, tem um processo para acontecer. Então, entre a semeadura e o resultado, tem a árvore. Tem o tempo e cada árvore tem o seu tempo para dar resultado. Porque, às vezes, a gente quer uma mudança, mas essa mudança não está pronta amanhã. Então, lembra que Paulo falava assim, ó, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, que mesmo com os pés sangrando e o joelho desconjuntado, eu continuo. Porque às vezes eu não consigo resolver isso de uma vez. Então, primeiro eu tomo consciência, aí isso me incomoda. Aí, ó, eu não conseguia nem vir, agora eu venho e não quero chegar perto. Mas aí eu vou me esforçar mais um pouquinho, agora eu consigo falar boa noite. Ainda não quero muita proximidade, porque ainda não está bom. Mas isso é o melhor que eu estou podendo. Até que um dia eu vou falar, ó, ainda não confio, mas o que eu faço para alguém que eu gosto, eu vou me impor e vou fazer por ele também. Porque eu vou encarar como um irmão da humanidade. Até que eu vou devagar reconstruindo esse caminho e de repente eu posso perceber, olha, essa pessoa mudou. Eu gastei um tempo aí toda prevenida, mas eu sinto que agora ele está também diferente, assim como eu mudei. Então agora a gente está pronto para reconciliar. Mas eu não consigo isso por um dia, 2 dias. Eu preciso de um processo para que isso aconteça. Então, ó, como, quando, onde as coisas acontecem para a nossa transformação, a gente tem que prestar atenção, mas de uma forma geral. Isso acontece na vida, numa coisa chamada reencarnação, que põe uma pessoa, um tipo de trabalho, um tipo de cidade, um tipo de estímulo, que vai fazendo o que está aqui ser remexido. E eu vou entendendo, ó, precisa tirar essa pedra, aqui precisa podar espinho, aqui precisa arar, para eu conseguir ter resultado. Então, olhar para fora e reclamar não vai mudar meu terreno. Eu preciso olhar para dentro e perguntar, por que isso ainda é um estímulo tão forte? Por que eu nasci com essas pessoas? Por que a minha vida precisou desenvolver dessa maneira? É reação de quê? Qual foi a minha ação? Porque aí eu vou identificando melhor. Então, em Coríntios tem assim, ó, Paulo de novo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são uma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito,
e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, na verdade, o que eu tenho que entender é que eu sou lavoura de Deus. A lei vai me conduzir, mas ela vai me conduzir para o meu bem, não para o que eu quero. Porque hoje, a semeadora conforme a nossa vontade, mas amanhã é a colheita segundo a lei. Então, a nossa vida hoje é a nossa colheita, de acordo com a lei. Mas a lei é de amor e ela quer o melhor para mim. Então, muitas vezes, ela me corrige, ela me tontua para eu dar conta de olhar para o terreno e transformar o terreno para o meu próprio bem. Então, quando a gente entende esse viés, a gente fala assim, ó, tá certo. Eu tinha que nascer no Brasil, eu tinha que morar em Sertãozinho, eu tinha que viver nessa época, eu precisava dessas pessoas, e tá tudo certo mesmo. Não tem nada errado acontecendo. Né? Então eu não preciso mais perder tempo falando da direita, da esquerda, se é dos Estados Unidos, se é da Irlanda, tanto faz de onde que é. Porque se eu não precisasse desse rolo, eu tinha nascido lá na Suíça. Tava lá vendo as vaquinhas, balançar o sininho e comendo chocolate. Mas eu não preciso daquela calma, gente. Eu preciso disso daqui, que tumultua e faz andar. Vocês já imaginaram o que vocês iam fazer se eu tivesse nascido na Suíça? Pensa. Com alergia ao leite. Não dava nem para passar perto. Entende? Porque senão a gente fica imaginando que aquele outro lugar era bom. Ó, é bom para quê? Pra quê? Para quem? Porque às vezes a transformação que eu preciso só dá para acontecer aqui nesse momento, que tumultua todo dia. Não dá nem para respirar, vem outro. Não dá nem, né? Às vezes naquela calmaria a gente ia encostar muito e não dá mais tempo da gente encostar. Então, cada um estímulo necessário para transformar o terreno. É bom pensar então aquele que fala assim, eu queria tanto que o mundo acabasse com barranco. É Muito bom pensar. Aí fica encostado no barranco, sem recurso. Eu já vi barranco soterrado. Não é? Como ideia. Na beira do rio com a chuva. E é fácil de acontecer, Não né? é pra mim, não. Porque a minha vida é meia hora, a hora que eu consigo sentar uma coisa, pode esperar. É evangelho bom que me ensina. Venha. Exatamente. E venha. E aí vem o evangelho e fala assim, então, nossa, mas tu estava errado. Então, a gente tem que Venha. trabalhar sempre, O né? terreninho que está precisando do evangelho de noite. Luciana, Oi? posso contar um acontecimento referente a uma semeadura? Pode? Tranquilo, por mim. A palavra é sua. Duas pessoas, isso há 65 anos atrás, lá no norte da Bahia. Um sobrinho e um tio. Os dois já desencarnaram. O tio era uma pessoa muito boa, sabe aquela pessoa que tudo colocava o outro em primeiro lugar. O sobrinho já era egoísta, tudo ele queria. Aí os dois combinaram com plantação de feijão. O tio deu o terreno e o sobrinho deu a semente. Aí foram lá, cavucaram, fizeram as covas, plantaram a semente e nada de chover. E nada de chover, nada de chover. Aí esse sobrinho ficou com raiva, nervoso, pegou um cavalo, correu na roça todinha para lá e para cá, para destruir a plantação, a semente, para destruir. Correu e comprou uma passagem de pau de arara e veio para São Paulo. E o tio ficou lá. Era para ele escolher 1 por 30. 30 por 1, né? Ele colheu 120 por 1. Então, O cavalo fez o favor de socar mais a terra e deixar ela melhor para a produção. E aí a gente vai colher. Aí ele vem embora com a semente. É isso aí. Ó, paciência. Escolhas, né?
Mas é isso aí.